para o livro de Êxodo, onde ficamos ontem. Estávamos no capítulo 25 do livro de Êxodo, considerando aquelas implicações das médias medidas da Arca do Pacto. O Senhor e que tem que fazer tudo para nós, mas Ele quer contar conosco. Ele quer, como nosso irmão enfatizava ontem à noite, que acho que foi muito importante, os irmãos, por atenção ao que nosso irmão Ernie Heil esteve falando à noite. Nossa parte não é como se nós tivéssemos alguma coisa boa, que nós podemos apresentar ao Senhor alguma coisa boa. O Senhor coloca uma coisa boa e nós também uma coisa boa. Não, não é assim, não. O Senhor é o único que tem algo bom. Nós somente podemos colocar tudo o mal que somos e que temos nas mãos dEle. Que Ele nos limpe, nos perdoe, nos aperfeiçoe e Ele possa fazer alguma coisa conosco. Essa é a nossa cooperação, amém? Só confiar nele, entregar a Ele toda a nossa ruindade. Antes de passar aos seguintes versos, eu gostaria de dizer algo, porque eu falei ontem não do calvinismo, mas do hipercalvinismo. Alguns irmãos acham que quando se fala de colaboração ou da responsabilidade humana, então estamos diminuindo a soberania de Deus, e às vezes se fala como se fosse soberania de Deus versus responsabilidade humana. Mas não precisamente é assim, irmãos. A soberania de Deus não faz do caráter de Deus um caráter arbitrário. Certamente Deus é soberano em tudo. Ele é absolutamente soberano. Confessamos claramente a soberania de Deus. Mas o Deus soberano tem um caráter. Ele não faz uso da sua soberania com arbitrariedade. Ele tem um caráter. Às vezes, quando nós apresentamos a soberania de Deus de um certo jeito, parece que distorcemos o caráter de Deus. Deus é soberano, mas na sua soberania, Ele quis nos fazer responsáveis. Ele quis nos fazer cooperadores. Ele quis contar com a nossa participação. Agora, certamente agora, depois da queda, nossa participação é totalmente nula, não serve para nada. Mas ele, antes da queda, ele queria isso. Então ele teve que fazer tudo o que é preciso para continuar contando conosco, contando com nossa cooperação. Mas somente pode ser através da graça. Então a graça, pela soberania de Deus, nos ajuda nossa nulidade para cooperar com Deus. Não é só cooperar, porque Ele mesmo nos ajuda, amém, irmãos? Então não há nenhum problema entre soberania de Deus e responsabilidade humana, porque o Deus soberano quis que as coisas fossem dessa maneira, amém? E Ele nos criou dessa maneira, e depois que nós fomos destruídos, então Ele veio em Cristo Jesus, pelo Espírito, pelo sangue, pela sua obra, a nos ajudar. E nos está sempre ajudando, mas não substituindo. Sim, na cruz também Ele morreu por nós. Agora na vida Ele quer viver em nós, Ele ser nossa vida e nosso viver, mas em nós. E nós agora carregados por Ele, nós repousando nele, nós nele e Ele em nós. Amém, irmãos? Confiamos ao Espírito Santo nos esclarecer melhor estas coisas. Passemos então, irmãos, o verso 12. Tínhamos considerado os versos 10 e 11. Agora vamos passar ali o verso 12. Fundirás, isso é bem agarrado na arca, fundirás para ela 4 argolas de ouro. E as porás nos 4 cantos da arca, lá fundidas e postas nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela
e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Acho que essa é a frase mais chave aqui. Para se levar por meio deles a arca. Deus quer que a arca seja levada. Deus quer que o peso da arca esteja acima dos ombros, acima do coração dos seus servos. Então ele preparou esta forma, 2 argolas aos 4 lados, assim como nós vemos o Senhor Jesus sendo apresentado a nós. Aqui está Mateus, aqui está Marcos, aqui está Lucas, aqui está João, aqueles espécie de 4 levitas carregando o testemunho do Senhor Jesus. Então o Senhor quer ser levado. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo falava que por todas partes manifestava o cheiro de Cristo? Paulo ia carregando o peso da arca com aqueles irmãos que acompanhavam a ele, com Bernabé, com Silvano, com Timóteo, com Lucas. Eles iam levando o testemunho de Deus, o que Deus é, o que Deus quer, o que Deus está fazendo, o que Deus fez e que vai fazer. A glória do Senhor sendo carregada. O Senhor quer ser levado. Também vocês têm encontrado nas Escrituras que acima das asas dos querubins, se lembram? Estava aquela expansão lá, se lembra lá em Ezequiel? Capítulo 1, capítulo 10, fala daqueles querubins e daquele trono acima, naquela expansão acima dos querubins, e Deus elevado para todas as partes. Aqueles querubins têm 4 rostos, 4 faces, eles não dão volta, eles sempre estão de frente, quando vão para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, eles não dão volta. Não precisam dar volta porque tem caras nos 4 lados. Eles estão sendo levados harmoniosamente por aqueles querubins coordenados pelo Espírito. E assim também Deus não quer ser levado de uma maneira mecânica. Deus não quer ser levado como vocês conhecem aquela história de Usa e de Aio, que vieram poram a arca no carro, e vocês conhecem a história. Deus não gosta da maquinária, não. Deus quer que a sua glória pese sobre o nosso coração, seja uma carga para nós. Vocês lembram como falavam os profetas? Às vezes a tradução fala a palavra do Senhor, mas outras traduções falam, segundo o original hebraico, carga, o peso da palavra. Deus não quer que nós vamos fazer, vamos nos juntar aqui, vamos fazer o programa de pregações deste ano, não? Então o domingo você vai pregar, o sábado você vai pregar, o outro domingo você vai pregar, vamos pregar segundo estes capítulos, nós fazemos uma maquinária, fazemos uma preparação, mas não colocamos atenção no principal. O peso da arca no coração dos seus povos escolhidos, dos levitas. Tudo tem que ser feito da maneira que Deus quer. Tem que ser feito pelas pessoas que Deus escolher. Tem que ser feito num momento que Deus quiser. Mas às vezes nós esquecemos isso.
Podemos ter as atividades da igreja e o Senhor está lá fora, como o irmão lembrava o caso de Laodiceia, o Senhor tocando a porta da igreja. Não está falando para os pecadores, ou abre a porta e se converte para mim. Ele está tocando a porta da igreja. A igreja, eu estou à porta, chamando. Se alguém abrir a porta, entrarei a ele, cenarei com ele e ele terei comunhão. Eu quero ter comunhão com as pessoas. Vocês estão lá dentro na igreja, vocês estão fazendo todas essas coisas, mas muito tibiamente, com tibieza. Eu estou fora, quando as coisas são feitas com tibieza, sem a carga, sem o peso, sem o chamamento, sem a eleição de Deus. Deus elige as pessoas, Deus coloca o peso, Deus coloca a carga, Deus coloca a missão, Deus dá a competência, Deus tem que estar em tudo, e não somente em cada pessoa, senão o peso da arca está também na coordenação daqueles que têm o peso da arca. Mateus tinha peso, mas algumas coisas de Mateus que Marcos não falou, mas outras que Marcos viu que não falou Mateus. Lucas falou algumas coisas próprias de Lucas. João que falou muitas coisas que os demais não falaram. Mas todos os céus, juntos, de maneira coordenada, levavam o peso da glória, do testemunho, da carga, da palavra do Senhor. Então, cada um de nós tem que esperar aquele peso. Temos que ser colocados por Deus. Mas você não pode fugir. Nós podemos ter lido muita coisa, podemos saber de muitos assuntos. Bom, se não prego isto, vou pregar esta outra coisa. E se não, então vou pregar isso. Mas o irmão Romeu vai pregar isso, então vou pregar esta outra coisa. Mas como o irmão já falou isso, o irmão também falou, então vou pregar outra coisa. Não é assim, irmão. Não se trata de falar alguma coisa que não saibamos. Temos que esperar que o Senhor nos coloque naquele cantinho. Não podemos sair de lá. Não podemos falar outra coisa. Estamos lá. Não há saída. É a única coisa que o Senhor quer. Estamos debaixo do peso da arca, da glória dele. Mas o Senhor quer ser levado corporativamente. E esse é um assunto difícil. Porque, se eu sou baixinho, não? Então, a arca vira para meu lado. Se o irmão que está ao meu lado, um irmão altão, Romeu é alto. Imagina, Romeu tem que se abaixar, eu tenho que levantar, não? Alguns irmãos são rápidos, tudo fazem rápido, outros irmãos são lentos. Imagina levando arcas, aquele que vai rápido, outro tiraca, um rápido, outro lento, um alto, outro baixo. Irmão, o Senhor distribui a carga e faz que aquele que é baixinho se estire um pouquinho. Aquele que é alto, desça um pouquinho. Aquele que é muito rápido, vai mais devagar. E aquele que vem muito lento, se apressura um pouquinho mais. Deus vai fazendo aquela coordenação. Porque o peso da palavra do Senhor foi repartido no corpo de Cristo. Repartido no ministério. Então, irmãos, o Senhor não gosta da maquinária. Ele não gosta que tudo já está preparado, já tem rodas, já tem bois, tudo vai direto. Não, o Senhor não está mandando. O Senhor não está dirigindo. O Senhor não teve oportunidade de escolher. O Senhor é que conhece os corações. O Senhor é que conhece os tempos. O Senhor é que conhece as necessidades. Só o Senhor. Então não podemos confiar em nosso arranjo, em nosso carro de bois. Amém? Temos que estar perto de Deus. Temos que estar em comunhão com Deus. Temos que ser pegados por Deus, assim como Ele pegou a Moisés. Moisés não foi um voluntário. Não, ele não queria ir. Foi Deus que pegou ele. Você tem que fazer isto. Não, eu não sei falar, manda outra pessoa. Não, você, Moisés, você. Jeremias também. Meu Deus, não vou falar mais.
Não vou falar, mas eu tinha que falar. Explodiu, tinha que falar. Ele, não vou falar, mas Deus vai falar. Não, sim, vai falar. Assim tem que fazer Deus. Deus nos coloca de trás, sim, no lugar lá. E você que tem que fazer, meu Deus, não sou capaz, muito difícil para mim. Justamente por isso Ele coloca a gente que é difícil para nós. Porque senão já somos tudo fácil. Estamos acostumados a pregar, sabemos o horário dos cânticos. Vou dizer uma coisa aqui a vocês. Os cânticos não são para preencher o programa. Vamos cantar 2 cânticos para preencher o programa e depois então vamos... O principal, a palavra. Mas irmãos, o principal sempre é o Senhor. Nos cânticos, uma palavra. Quando o Senhor quer que nos cantemos, vamos cantar para Ele. Vamos adorar a Ele segundo a direção do Espírito. Não vamos cantar só para preencher 10 minutos de tempo, para deixar depois o pregador. Não. Não vamos cantar só para preencher o programa, não. Isso é carro de bois. Vamos adorar a Deus, porque é o momento que o Espírito nos está chamando. Para adorar, se é o momento de adorar, vamos adorar segundo a direção do Espírito. Vamos adorar a Deus, não vamos cantar para esperar a pregação, não. Vamos adorar, vamos esquecer de tudo, vamos adorar. Já o Espírito dá a direção. Bom, agora é o momento da palavra. Aqueles irmãos que o Senhor colocou à frente para presidir, tem que ter aquela sensibilidade para perceber quando é o momento de adorar, quando é o momento de passar a palavra. Amém, meus irmãos? Me perdoam? Vamos ler aquilo que lembramos agora. 1 de Crônicas, capítulo 13. Primeiro de Crônicas, capítulo 13. Vamos ler desde o verso 1. Primeiro livro de Crônicas, 13, desde o verso 1. Que bom Davi, não era um homem solitário, não era um homem isolado. Era um homem que consultava, mas o problema é a quem consultava. Aqui fala, consultou Davi a quem? Consultou Davi a Deus mesmo, segundo a palavra de Deus? Não ainda, tinha que aprender a lição. Consultou Davi os capitães de 1000 e dos 100 e todos os príncipes. Por isso eu falei, dias anteriores, que nós não podemos ler a palavra à luz dos concílios, senão os concílios à luz da palavra. A palavra é a autoridade expressa de Deus, é a direção autoritativa de Deus, a palavra, quando ela é revelada, quando ela diz o que disse realmente em espírito, em verdade, essa é a direção de Deus. É aí onde nós temos que consultar a Deus na sua palavra. Claro, o Espírito está no corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem a palavra, os irmãos podem se reunir, como os apóstolos e os presbíteros se reuniram, falaram, ouviram, e certamente o Espírito, entre todos eles, conduziu a eles a um acordo. E eles escreveram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, estas poucas coisas que vos escrevemos. Mas às vezes, como no caso de Laodiceia, o Espírito fica fora. Nós decidimos que o Papa é infalível. Mas esqueceu os erros de Leão, os erros de aquele outro Honório, os erros de Sósimo. Há uma longa lista de erros de papas.
O mesmo Pedro teve que ser repreendido por Paulo. Então nós estamos fazendo um concílio fora do Espírito, fora da palavra. Não é o concílio que tem autoridade. A autoridade do concílio chega até que ele seja um com a palavra. Naquilo que a palavra fala. Se o Espírito tem aquele mesmo Espírito e tem aquela mesma palavra, então a autoridade do concílio, a autoridade do conselho, a autoridade da comunhão dos apóstolos, a comunhão dos presbíteros, etc. É somente até a medida em que eles sejam fiéis ao Espírito da palavra de Deus. Mas aqui aconteceu o quê? Houve acordo com Davi, príncipe da parte de Deus, segundo o coração de Deus, o acordo dos príncipes, o acordo da congregação, não somente o acordo, houve festa, houve emoções religiosas. Quem iria imaginar que Deus estava enojado, que não estava de acordo? Sim, eles estavam dançando felizes, tinham o acordo do povo, tinham emoções religiosas, mas estavam fora da palavra de Deus, da eleição de Deus, do tempo de Deus, da maneira de Deus. Disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, esse é o parecer da congregação, e se vem isso, e se vem isso, e se... Paulo fala que sim, sim. Não, não, mas e sim, se Deus quiser, e se bem isso do Senhor nosso Deus, enviemos deprisa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com ele nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Que boa intenção! Um ajuntamento, uma conferência. Tornemos a trazer para nós. Mas é a arca que tem que levar a nós para ele. Mas não vamos trazer a arca para nós. Não deixar que a arca nos leve de trás dele. Como falou Josué, vocês não têm caminhado antes por este caminho, deixa a arca ir adiante. É a arca sozinha que tem que dirigir, é a nuvem de Deus acima da arca a que vai conduzir vocês nas jornadas de Israel. Vocês vão detrás da arca. Não podemos, vamos para lá e vamos trazer a arca para abençoar nosso programa lá. Então fala aqui: tornemos a trazer para nossa arca de nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Ele que se tem que valer de nós, se quiser, se tem misericórdia de nós, nos cobre, nos perdoa, nos ajuda. Ele se tem que valer de nós. Mas agora nós nos vamos a valer da arca, vamos trazer a arca para nós. Então toda a congregação concordou, claro, como não? Que assim se fizesse, porque isto pareceu justo. Pareceu justo. Ah, meu Deus, aos olhos de todo o povo. Se fosse democracia, ganhava Davi. Mas Davi estava lá por teocracia, não pela democracia. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, de o sul até o norte. Isto é a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali, fazer subir. Eu estou sublinhando esses verbos. Fazer subir. Às vezes nós queremos dar manivela. Manivela, existe a palavra em português? Como aquele carro não vai andar mais, está parado, tem que dar manivela. Muitas vezes o Senhor não está fazendo nada, então temos que dar manivela. Vamos fazer subir a Cristo dos mortos, vamos fazer descer ao Senhor do céu, nos vamos fazer. O Senhor não nos faz fazer a nós. Como nós vamos fazer?
fazer a ele. Mas aquilo falaram assim: fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. A linguagem era muito boa. Puseram o problema. Puseram a arca de Deus num carro novo. E, irmão, é mais prático. Não é mais prático? Vamos juntar aqui qual é a lista dos pastores, quais são a lista dos pastores, o irmão tal, tantos irmãos, quantas famílias tem, quantos filhos tem, então vamos dar mais dinheiro, o irmão tem mais filhos, mais dinheiro, o irmão tem uma congregação mais grande, vamos fazer uma junta de missões, fazemos um arranjo, um carro. A gente não está dependendo do peso do Senhor, mas do arranjo do carro. Você me compreende, irmão? Hacemos arranjos que parecem muito práticos, mas como falava nosso irmão Délcio, mais importante que a obra e o obreiro. Como falava nosso irmão Ernie, o que Deus está trabalhando é no caráter das pessoas, não nas obras. Deus não quer muitas obras de uma pessoa sem caráter. Deus quer as obras que Ele mandou, as pessoas que Ele formou o caráter. Mais importante é aquilo que o Senhor coloca a gente fazer, se é pequeno. Mas Senhor, eu gostaria de pregar nas multitudes como Morris Cerulo, Senhor. Eu quero, como Gigi Ávila, como Benihim, eu gostaria de encher um estádio, mas se isso não é o que o Senhor quer para você. Me compreende, irmão? Nós temos que ter a sensibilidade para perceber onde o Senhor quer que nós estemos, que o que Ele preparou para nós, não no que nós mesmos preparamos para nós. Ele tem que preparar a nossa tarefa, Ele tem que preparar a nossa esfera. Nós não podemos ir além da nossa esfera. Vamos além da nossa esfera, entramos em problemas. O Senhor só tem que fazer esta coisa pequena aqui. Meu Deus, muito obrigado. Ainda para fazer esta coisa pequena, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Para fazer isso pequeno, eu preciso da ajuda do Senhor para ficar aqui contento e atento. Mas nós fazemos o arranjo, fazemos aquelas coisas práticas. Parece muito mais prático um carro. Muito mais prático. Mas o Senhor quis que a arca fosse levada por pessoas que Ele escolheu. No tempo que a nuvem se move, no tempo de Deus, por pessoas escolhidas de Deus, que têm o peso da palavra de Deus, junto com outros que também foram escolhidos por Deus para carregar a mesma arca, o mesmo testemunho, a mesma glória, ainda que de diferente ângulo. Mas a mesma arca, o mesmo testemunho. Então, o que aconteceu aqui? Tudo fazer subir a arca dali, diante da qual é invocado o nome, puseram a arca num carro de novo e a levaram à casa de Abinadab. E vocês conhecem a história. E Uzá e Aió guiavam o carro, Davi e todo Israel alegravam-se. Esse é o assunto que estava pensando aqui. Nós, às vezes, temos como critério de verdade nossas emoções. Se eu estou me sentindo bom, alegre, eu gosto deste canto, este canto tem um som que toca a minha alma. E nós julgamos a validez dos assuntos, a verdade das coisas, por causa do que nós sentimos. Mas você pode ler aqui o que eles estão sentindo. Verso 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Não estava preocupado, estava alegre, estava feliz, com todo o seu empenho. Aqui está toda a nossa participação, mas sim, Deus, sim na condição de Deus. Aqui está a alegria e o empenho de Davi e do povo, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trompetas. Quando chegaram à eira de Quidom, sempre no caminho existe um momento, quando aquele que é o nosso arranjo, nossa própria preparação, nossa praticidade, encontra um tropeço.
Diz, aquele que anda em luz não tropeça, porque está dependendo do Senhor. O Senhor vai como luz adiante, vai respaldando por atrás, não somente vamos sendo conduzidos como foi conduzido Pedro. Se Pedro tivesse dependido de si mesmo, ele não vai à casa do Cornélio. Não vou comer, não, meu Deus, nunca comi essa coisa. Como vou comer gentios? Porque aqueles animais eram os gentios, não? Todos nós somos esses animais. Éramos, graças a Deus, já não há mais gentio em Cristo, nem judeu. Mas esses animais eram os gentios. Deus teve que falar 3 vezes e ela a terceira vez falou que não, mas ficou pensando. Depois veio o arranjo de Deus. Vieram as circunstâncias, vieram pegar ele. Pedro, venham para cá. De onde? Para a casa de quem? De Tiago? Não. André? Não. João? Não. Onde? Cornélio. Cornélio. Já falei 3 vezes que não, mas o Espírito falou, vai sem perguntar. Vai. Bom, então. Chegou lá. Que tal que eu chegasse à tua casa com essa saudação? Irmão Samuel, você conhece quão abominável para mim entrar na tua casa? Volta de novo, falaria Samuel. Mas assim chegou Pedro. Mas Deus me mostrou aquela luta entre a naturalidade de Pedro e o agir, aquele que agiu em Pedro, aquele que agiu em Paulo para a circuncisão, aquele que agiu em Pedro, o agir de Deus em contra de nossa naturalidade, o peso da arca, o peso da glória, o agir de Deus nos conduzindo, ainda contra nós mesmos. Quando você era jovem, Pedro, você vai onde você quer, mas você, quando seja velhinho, outro vai cingir você, vai levar onde você não quer. Vai levar aonde? Vai levar a cruz. Você quer visitar os irmãos, tem um momento de comunhão, mas você não quer ir à cruz. Às vezes o Senhor nos conduz a ter um momento de comunhão com os irmãos, mas sempre nos conduz à cruz. Sempre nos conduz a estender os braços e quebrantar nossa vontade, nosso jeito, nossa naturalidade, e ser colocado lá onde não queremos, mas onde Ele quer. E lá na casa do Cornélio estava falando Pedro, mas o Senhor sabia até onde vai chegar Pedro com ele. Então Pedro foi indo com o Senhor, mas o Senhor viu que precisava ir além de Pedro. E o Espírito caiu antes de que Pedro falasse do Espírito, falasse tudo. Eu me pergunto, será que Pedro falaria também do Espírito? Sim, Jesus falou que as nações também têm que pregar o nome de Deus. Sim, as nações. Sim, é bom. Então vou pregar o mínimo, hein? O máximo é para nós, os judeus. Mas para os gentios, mas o Senhor tinha o mesmo Espírito, da mesma forma que eles receberam. E quando voltou Pedro para Jerusalém, o problema para Pedro, todos os irmãos perguntando, mas Pedro deu toda a culpa para Deus. Eu não tenho a culpa. Eu não trouxe aqueles lençóis do céu, não foi, foi Deus. Eu não queria ir, mas Deus disse, vai, eu tenho que ir, o que eu vou fazer? Eu estava falando, coisas pequenas, mas o Espírito veio diante de mim, encheu ele da mesma forma. Então todos ficaram calados, diante do agir de Deus. Esse é o peso da arca, o agir de Deus. Mas nossa praticalidade, nossa naturalidade, nós fazemos nossas seguranças. Para não ter que crer muito, então vou fazer esta preparação aqui. Mas o Senhor destrui aquela preparação. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer outra aqui? Não. Eu quero trazer você para crer.
Diz a Bíblia que Deus escolheu os pobres do mundo, e diz Provérbios que Ele fez o rico e o pobre, e escolheu o pobre para que fossem ricos na fé. Deus é muito justo. Deus poderia dar, bom, vamos dividir tudo exatamente, para ti, a mesma parte para você, tudo igual. O Senhor não fez assim, Ele é mais sábio que isso. Ele quer fazer você generoso, então dá muito para você. Ele quer você crente, um desafio a fé. Cada café da manhã tem que crer. Se vai haver café da manhã, tem que crer cada dia. Então Deus coloca as pessoas, Deus é soberano. Coloca as pessoas para fazer bem às pessoas. Mas nós fazemos aquele carro, e quando nós fazemos o assunto, vem um momento de tropeço, e então estendeu a mão. Meu Deus! Ele não pensou que estava fazendo nada mal. Esse é um problema nosso. Às vezes achamos que tudo é justo. Nós estamos alegres, estamos cantando, tudo parece justo, tudo está bem. Não estamos percebendo que estamos ofendendo o Espírito Santo. Oh, quantas vezes, irmão, estou pregando, e a unção do Senhor me ajudando, e alguma coisa eu falei sem dar-me conta, e percebi que a unção se retraiu um pouco mais. Eu, meu Deus, que foi que eu falei? Não sei, não entendi. Estou incomodando, Senhor, que foi que fiz? Qual foi a minha intenção oculta? Uma palavra que falei, que fiz retrair ao Senhor. Muitas vezes, não sabemos que estamos ofendendo a Deus. Achamos que estamos alegres, todos estamos de acordo, tudo parece justo, estamos fazendo uma obra boa, mas a morte lá, que foi? Esse foi o problema. Só depois, no final do capítulo, você viu que, olha, via verso 12. Temeu Davi, como falavam os irmãos Romeu, o temor de Deus. É o temor de Deus que nos conduz. É o temor de Deus que nos livra de nossos atropelos, de nossa obstinação, de nossa naturalidade. Não nos damos conta de nada. Vamos pisando tudo. Tem que acontecer alguma coisa para nós parar e temer. Então, agora sim, depois do problema, temeu Davi ao Senhor e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Agora se perguntou como. Antes achou que aquela maneira era boa, mas depois do problema, depois do tropeço, depois da morte, então vem a pergunta: como? Como é o assunto? Aí então Deus leva as pessoas a buscar a Deus na palavra, compreender as razões de Deus. Deus escolheu que fossem levitas coatitas. Não usa, não aio, não num carro. Não. Deus escolheu que a arca tenha argolas, amém? Tenha travessas de madeira da acácia, seres humanos, mas cobertos de ouro, para carregar com o peso da arca no ombro, amém? O peso da glória no coração. Pessoas escolhidas, com carga estabelecida por Deus, por coordenação estabelecida por Deus, no momento de Deus, da maneira de Deus. Ah, meu Deus, nós temos que aprender. Como Jacó. Ele fez as coisas à maneira dele e seguiu sendo Jacó. Só depois que tive que investir tudo que ganhou para tratar de ficar amigo de Saul, ficou sem nada, agora preciso, a bênção do Senhor. Agora Deus mudou de Jacó em Israel. Era um enganador, muito astuto, fazia todas as coisas segundo a conveniência dele, mas Deus virou ele num príncipe com Deus, se apoiando em Deus. Antes se apoiava na sua própria força. Meu Deus, Deus que tem que fazer conosco para nos ajudar. Colocar o dedo em nossa força.
Amém? Então, irmãos, olha aqui isto. Deus quer que a sua presença, a carga da sua palavra, a sua glória, seja levada por pessoas separadas por Deus, eleitas por Deus, a quem Deus deu carga, que tem peso como Moisés, como Jeremias, e que no momento de Deus façam o que Deus está conduzindo. Mas para aprender essa lição, tem esse capítulo 13 aqui. Quantas vezes nós temos que passar por este capítulo, não lendo, sino vivendo as mesmas coisas? Quanta morte, quanto erro. Para perguntar, Senhor, como? Eu já não sei como. Eu pensava que eu sabia tudo, mas agora sei que não sei nada, nada. Cada vez menos sei. Preciso cada vez mais do Senhor. Então agora passamos o seguinte verso 25 de Êxodo. Êxodo 25. Versos 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Lá, no lugar santíssimo, no mais íntimo da casa de Deus, Deus mesmo quer dar testemunho. Deus mesmo quer que nos guardemos o seu testemunho, que Ele mesmo nos dará. Por isso Pedro falou que é preciso receber revelação de Deus. Deus tem que se revelar a nós. Todos os filhos serão ensinados por Deus mesmo. Por isso Paulo falava aos Efésios, se haveis aprendido de Deus. Aprender de Deus, aprender de Jesus mesmo. É muito fácil nós repetir o que outros irmãos têm dito, coisas muito boas, mas quando nós repetimos, podemos repetir, mas repetimos porque recebemos a mesma revelação. Porque agora foi um trabalho do agir direto de Deus em nós. Amém? Deus vai colocar na arca um testemunho que Ele vai dar. Paulo, lá em Romanos 8,16, ele fala, o Espírito dá testemunho a nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se lembram? E 1 de João, como fala daquele testemunho que Deus vai colocar lá, 1 de João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 9. 5:9. 1 de João 5:9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Que coisa! Nós ouvimos quando os irmãos nos apresentam a palavra de Deus, pregada ou escrita, quando lemos os livros dos irmãos, e achamos que somos abençoados. Se nós recebemos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus mesmo. E quando você fala como falou Pedro, meu Deus, aonde nós iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Então, quando você concorda com aquilo que todos os irmãos têm confessado do Senhor, mas você não está repetindo de segunda mão, você tem um testemunho maior, o testemunho de Deus mesmo. Qual é esse testemunho? Fala ali.
aquele que crê. Verso 9, segunda parte. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. O testemunho de Deus é conhecer melhor o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nós precisamos ser ensinados pelo Pai acerca do Filho. Bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonás, porque não te o revelou carne nem sangue, senão meu Pai. Meu Pai te o revelou. Amém? Então fala aqui. Este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si, lá, no Santíssimo, no fundo do lugar santíssimo do templo de Deus, tem em si o testemunho. Amém? Tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, ou não dá crédito a Deus. Irmãos, olha isso. Às vezes nós, sim, nossa mente, sim, cremos, ainda nosso coração crê, pode ser que a nossa vontade mesma queira crer, mas irmãos, nos carregamos com o peso das nossas emoções, nossos sentimentos às vezes são de incredulidade, e ainda que pensamos que não queremos, estamos acostumados a sentimentos de estar longe. Ele está perto, mas nós sentimos que Ele está longe. Nós sentimos que Ele não nos ama. Sim, nós sabemos doutrinalmente que Ele nos ama. Nós tomamos a decisão, sim, eu vou crer que o Senhor me ama, mas estamos acostumados a sentir outra coisa. Às vezes nos sentimos abandonados, nos sentimos longe. O que pensamos, o que sabemos, o que queremos, não vai junto com nossas emoções. Nossas emoções têm que ser saradas nisto. Quando você deu um golpe lá, partiu o braço, ficou ferido, então você ficou assim com o braço todo preenchido. E você não vai estirar pronto aquele braço, você precisa um trabalho lento de fisioterapia para fazer, estirar, me dou muito, meu Deus, mas que coisa difícil, não? Estirar aquele braço. E assim são as nossas emoções, irmão. De muitos meninos, venimos feridos, venimos acostumados à rejeição, ao abandono, e nossas emoções não vão junto com a palavra de Deus. Ele nos ama assim, sim, claro, como não vai amar Deus assim, Deus ama assim. Eu quero mesmo que Ele me ama, eu creio, se vou crer que Ele me ama. Mas estamos acostumados com emoções enfermas. Precisamos vir ao Senhor, colocar não somente nossas emoções, mas tudo no nosso ser, deixar que Ele nos vai fazendo fisioterapia. Né? Senhor Jesus. Senhor, fica descansa, porque fala, vem a mim, eu vou fazer descansar. Amém? E aqui fala desse testemunho que começa no Espírito. Mas você lembra lá no livro dos Reis, quando fala que aquelas pontas, aquelas barras, daquelas travessas da arca, a arca estava no lugar santíssimo, mas a ponta das travessas saía no lugar santo. Assim como o rio do Espírito sai do lugar santíssimo, mas passa depois pelo santo. E depois vai pelo átrio. Depois chega a gente, verdade? Assim, aquelas travessas da arca, que para transportar, para a arca ser levada, a arca tem que ser levada, tem que passar do Espírito a nossa alma. Ela tem que ser renovada, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade tem que receber aquela visita da arca. Depois também nosso corpo tem que ser vivificado.
Amém, irmãos? De dentro para fora. O Senhor falou, aquele que ora com o Espírito só, fica sem o entendimento. Agora tem que orar para que Deus dê também entendimento. Orar com o Espírito, aquele agir de Deus, às vezes misterioso, às vezes incompreendido por nós, no íntimo de nós, temos que ficar lá, Senhor, o que está passando aqui? O que é o que o Senhor está movendo? Uma manhã saí da casa, bom, Senhor, vou fazer a obra do Senhor hoje, vou orar pela manhã, abrir meia hora, tá bom, agora vou tomar jejum, já banhei, tá bom, agora vou visitar a irmã tal, aquela viúva lá, à tarde vou aqueles irmãos que precisam, à noite eu vou lá à reunião, vou pregar lá na reunião, vou pregar este tema, tudo bem. Saí pela porta, fiquei no pórtico, o Espírito parou, não posso sair, mas que passa? Não posso, tenho todo dia, vou fazer a obra do Senhor, vou visitar as viúvas, vou visitar os irmãos, vou pregar, não posso sair da porta do pórtico de cá. Ah, meu Deus, tenho que voltar então de novo. Voltei de joelho, Senhor, o que passa? O que o Senhor quer? O Senhor não falou nada ainda. Mas, Senhor, vou ficar aqui, o Senhor vai falar. Senhor, fica lá. Então ele me falou, eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você esteja comigo. Pensava que tinha que fazer isto, fazer aquilo, mas ele queria, me retive no Espírito, e depois de um tempo, mais ou menos uma hora, entendi, depois, que tinha que ficar com ele. Bom, fiquei toda a manhã com ele, perto do meio-dia, ele falou, eu te amo. Eu sabia que ele me amava, está escrito na Bíblia, ele me ama, não? Eu creio, mas ele quis me falar diretamente, eu te amo. Eu estava muito preocupado por sair, por fazer, eu queria que esteja com ele. Depois de 3, 4 anos, me falou que ele me amava. Meu Deus. Senhor, faz as coisas de uma maneira como Ele quer. Ele quer a nós, não o que nós fazemos. Primeiro a nós. E então depois, com Ele, vamos fazendo alguma coisa que Ele vai preparando. Amém, irmãos? Então, falamos allí em 1 João 5, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aqui parece que o testemunho de Deus é que Deus nos deu o Filho, e que o Filho nos deu, e é Ele mesmo, a vida eterna. Mas depois parece que Ele vai fazer um desglossamento, assim como o trono é aquela luz inacessível, nós achamos branca, mas depois aquela luz branca parece que é um arco-íris, não? Aquele arco-íris ao redor do Senhor, um arco-íris, aquele branco se descompõe, tudo o Senhor é amor, uma cor é gozo, outra cor é templança, misericórdia, paciência, etc, etc. Ou seja, aquela luz branca se descompõe em partes, não? Assim, aqui este testemunho aparece em 3 sentidos diferentes. Vamos a Hebreus. Aquele Hebreus que os irmãos riram porque eu falei que era de Lucas. Mas o irmão dele se falou que é de Pablo. E o irmão falou que é do Espírito Santo. Tá? Vamos deixar o que falou o irmão Romeu. Aí nós estamos todos de acordo. Amém. Então vamos terceiro de Lucas, é dizer, Hebreus. Vamos a Hebreus. Lá capítulo 9 da carta do tratado aos Hebreus. Somente virou carta no final. Então eu tenho aqui a versão revista e atualizada. Fala de uma certa maneira, me perdoam, vou fazer algum ajuste ali. Não a Bíblia, mas esta tradução aqui. Hebreus capítulo 9. Vou ler desde o verso 1 para pegar
pegar o mais rápido contexto. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, ou seja, o lugar santo, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por detrás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia, esta tradução fala, um altar de ouro para o incenso. Mas você pega todas essas palavras no Novo Testamento que falam do altar de ouro, aquele altar, aquele ticiastério, tem uma palavra. Mas não é a mesma palavra aqui em Hebreus 9:4. Aqui não está falando do altar, sino do incensário. Algumas traduções já fizeram a correção, colocaram incensário. O altar, Moisés fala que estava diante da arca, frente ao véu. Lá dentro estava a arca, então estava o véu, então na frente estava o altar do incenso. Mas o incensário, que era acendido lá no altar de incenso, entrava o sacerdote com ele uma vez no ano e fazia aquele mecimento de incenso no lugar santíssimo. Então, ainda que o incensário começava seu trabalho desde o lugar santo, seu pleno ministério era no lugar santíssimo. Então, pertence ao lugar santíssimo. Nós também, às vezes, começamos na alma a orar, mas depois vai ficando lá e o Senhor tem misericórdia de você e passa você da alma ao Espírito. Mas você às vezes não sabe como começar a orar. Não falou, irmão, lembrava que nós sabemos como orar. Senhor, Deus nos tem que ajudar. Nós estamos na alma, não sabemos nada, estamos confundidos. Mas o Senhor, naquele momento de orar, nos traslada do lugar santo ao lugar santíssimo. E assim o incensário começa no lugar santo, mas passa o lugar santíssimo, então o incensário pertence propriamente ao lugar santíssimo. Amém? Ainda que tenha base no santo, o seu pleno ministério e serviço é no santíssimo. Então, por isso, ao Santo dos Santos pertencia um incensário, é a tradução mais exata. Incensário de ouro para o incenso. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual, olha aqui o testemunho que Deus colocou na arca. Na qual, na arca, estava uma urna de ouro contendo o maná. Você lembra que depois que Deus deu o maná, que não era o verdadeiro pão, era a figura do verdadeiro pão, do verdadeiro maná escondido. É a figura de Cristo, mas eles não podiam guardar para o outro dia porque se danhava, verdade? Mas então Moisés falou, Arão, pega numa urna um pouco daquela maná, coloca diante do testemunho para testemunho às próximas gerações. Aquela fala de Cristo ressurreto como nosso alimento. Então você vê, irmãos, que aqui na arca se colocaram 3 coisas. Eu te darei um testemunho. Você porás na arca o testemunho que eu te darei. E 3 coisas Deus deu. A urna com o maná, a vara de Arão que floresceu, aquela vida de ressurreição, aquele testemunho do agir de Deus no ministério. E então, as tábuas da aliança. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui tem lido, não sei, aquele livro do nosso irmão Watchmanin, O Homem Espiritual. Quem tem lido aquele livro? Se tem lido, eu vou mais rápido. Quem não tem lido? Levanta, tá. Então não vou tão rápido. Então, irmão, o irmão, baseado na Bíblia, pesquisando na presença de Deus os versículos das funções do Espírito, ele resume em 3 palavras todas aquelas funções do nosso espírito humano. Ele fala da função da consciência, se lembra? Um espírito reto
É um espírito reto, uma consciência boa. Amém? Um espírito reto. Diz que se nós estamos com Deus, temos testemunho em nosso coração. Se nós, o coração nos está acusando, maior que nosso coração é Deus. Mas se temos paz da parte de Deus no coração, então nosso coração está falando. É a função da consciência no coração e no espírito humano. Mas tem uma outra função também no nosso espírito, aquele que ele chamou de intuição, aquela percepção. Jesus percebeu no seu espírito que eles queriam perguntar a ele. Paulo estava ligado no espírito para ir a Jerusalém. Paulo não teve repouso no espírito porque Tito não estava com ele. Há um movimento, um testemunho da vida divina pelo espírito no homem interior, no espírito humano. O irmão Watchman Nee chamou de intuição, pode ser chamado de percepção, de discernimento espiritual. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Existe um movimento no Espírito, no lugar santíssimo, que se chama discernimento espiritual. Então temos consciência, aquela consciência se estamos caminhando em Cristo, se estamos longe de Cristo, se temos liberdade, se temos algum sinaleiro vermelho lá, vai mais... Para aí, vermelho, luz vermelha, amarelo, vai devagar, luz verde, pode ir. Temos aquele sinaleiro no espírito, não? Mas também tem outra coisa, as tábuas da aliança. Então, irmão, aquelas tábuas da aliança que Deus escreveu em pedra, agora Deus quer escrever em nosso coração, mas começa em nosso espírito. Sendo fortalecido no homem interior do espírito, então agora a nossa alma vai sendo impressionada e convertida pelo testemunho do espírito. Então, aquela função da consciência está representada por estas tábuas da aliança. As tábuas da aliança são também tábuas do testemunho. O testemunho do que Deus é. Como Deus é, por exemplo, honrado. Então fala, você não vai mentir, você não vai roubar, Deus é puro, você não vai fornicar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar a casa, a mulher, o bode do próximo. O que Deus é em si mesmo, para nós se converte em leis. Mas aquelas leis que estavam em tábuas de pedra, agora Deus escreve. O Espírito escreve no nosso coração, em nossas mentes. Temos um testemunho. Você vai pôr o testemunho que eu te vou dar. E aquele testemunho é Cristo em nós. Agora nós estamos na lei de Cristo. A lei da liberdade que fala Tiago. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas aquela função da consciência, nosso Espírito são aquelas tábuas da aliança. Mas também está aquela urna com maná. O maná é para comer, é para participar. Se você abre a porta, falou ele para a igreja, ele disse, eu vou entrar em você, vou cenar com você, você vai cenar comigo. Amém? Aquele que vencer, eu vou dar um maná escondido, aquela comunhão íntima com o Senhor, que não pode ter aquele que está lá fora, somente aquele que o Senhor acercou a ele para servir a mesa dele, então ele também vai servir a nós, do maná escondido. Então, este maná fala daquela função que o irmão Watchman Nee chamou comunhão. Nós temos comunhão com Deus. E temos comunhão uns com os outros através dele. Porque temos comunhão com ele, então nele temos comunhão com todos que estão nele. Se há outros que estão nele, se não estamos nele, então temos comunhão com ele e uns com os outros nele. Só podemos ter comunhão verdadeira uns com os outros se nos encontrarmos juntos nele. Então, aquela função que o irmão Watchman Nee do Espírito falou que era comunhão, está representada aqui por esta urna com maná,
Cristo sendo nosso alimento, nossa comida escondida. Amém? Mas também ele falou daquela outra função, aquela função da intuição, da percepção, aquela vara de Arão. Você lembra na história, não? A gente sabe, mas por que Moisés está lá? Eu tinha que estar lá, mas eu sou igual que Moisés, toda aquela briga. Então Deus teve que nos simbolizar a tudo. Ainda, Arão, todos vocês são varas secas. Você não pode fazer nada por si mesmo. Traga aqui tudo, cada um coloca o seu nome na vara. Eu tenho meu nome é o nome de uma vara seca. A Gino e a Francisco. Uma vara seca. Samuel, não sei você que será, mas pode ser também. Todos nós na presença de Deus somos varas secas. Mas então, a misericórdia do Senhor, o agir de Deus, algo que ninguém podia fazer por si mesmo, Deus quis fazer, fez aquela vara seca de Arão florescer com flores e frutos de almendro. Essa é a ressurreição. Então, irmão, Deus falou que Ele colocaria um testemunho na arca para sinal aos rebeldes. Ou seja, que Deus dá testemunho da autoridade de Cristo no corpo de Cristo. Irmão, eu sei o que estou falando um pouquinho. Eu me lembro uma vez um irmão, como o faraó Necau ouviu falar com Josias, não? O rei. E Josias, mas quem é Necau? É um faraó egípcio, só o rei de Judá. Mas ele entendeu que Deus estava falando através de Necau. Que ele, quando rejeitou a fala de Necau, rejeitou a Deus. Então morreu Josias. Se lembra? Então aquele irmão veio a casa e começou a falar comigo. Começou a desvendar meus servos. Eu não falei nada, não. Para ele não falei nada. Para ele, não. Para outros sim. Mas para ele, eu fiquei calado, tudo humilde lá. Ele falou para mim algumas coisas. E bom, depois foi para casa. Depois outro irmão veio ficar dormindo lá na nossa casa. E comecei a falar para o outro irmão. Irmão, justificar a mim mesmo. Aquele irmão está dizendo isso, vai ser isso, que isso. Comecei a falar, me justificava. Meu Deus, que coisa terrível. Como eu não ouvi o meu irmão, então Deus mesmo teve que falar. Deus mesmo me repreendeu no interior. Irmão, fiquei grave 3 dias. Fiquei, meu Deus, o Senhor falou duro, forte para mim. Você cala a boca, eu estou na porta. Meu irmão falava, Deus falava comigo através do meu irmão, mas eu não via Deus falando através do meu irmão. Ele teve que falar direto, uma sinal para os rebeldes no interior. Lá, me repreendeu o Senhor, meu Deus. Fiquei grogue 3 dias. Que terrível, irmão. Depois, tirei no chão. Na madrugada, 4 horas da manhã, tirei no chão. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu confessei meus pecados, fiquei lá, e também Ele me deu a mesma percepção agora. Uma membrana assim rompeu, e o sangue me limpou. E fui reconciliado. Agora, quando um irmão está falando, eu me lembro. Meu Deus, eu não quero ouvir, mas tenho que ouvir. O que está falando o irmão? Eu prefiro agora que meu irmão me repreenda, e não meu Deus. Eu quero que Ele me console. Irmão, muitas vezes o menino não sabe que aquele arame lá no canto da luz vai ter um golpe, tira o golpe. Às vezes falamos de cima, quando Deus mesmo nos repreende, nos faz reconhecer a autoridade. Meu Deus. Irmão, tenha muito cuidado quando Deus repreende você. Aquela vara de Arão no coração é a sinal da autoridade de Deus. Às vezes também o Senhor dá autoridade a você. Você não sabe como o Senhor dá uma ousadia santa que você não tem, mas você recebe do Senhor aquela ousadia para fazer, para falar. Você faz, não sei, esse não era eu sou muito diferente. Você sabe que foi Deus. Assim também você sabe quando Deus dá autoridade a outros irmãos no corpo de Cristo, os anciãos.
Ele revela a presença da sua autoridade no Espírito. Se você não vê ela, se você não conhece ela espiritualmente, daqui a pouco você vai ter um choque elétrico. Um choque elétrico. Para você aprender a não falar rápido. Quão fácil nos falamos rápido, nos pensamos rápido, pensamos mal, fazemos, agimos, até que vem aquele golpe. Meu Deus. Sinal para os rebeldes na arca do pacto. Testemunho que eu te darei. É o Senhor que dá testemunho de Paulo. Paulo falou, como falou Jesus. Jesus falou, o Espírito Santo dará testemunho de mim. Ele me glorificará. Quando você é ensinado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai reconhecer você ao Cristo ressurreto. Da mesma maneira, Paulo aos Coríntios falou que ele esperava que também fosse manifesto nas consciências deles o que Deus tinha dado aos apóstolos de verdade. Então, Deus dá testemunho no Espírito. Quando algo é de Deus, o Espírito da vida, da liberdade. Quando uma coisa estranha, tem lá aquele sinaleiro, amarelo, 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 vai devagando, devagando, a coisa está estranha. Vermelho, para aí. Onde conhece você? No Espírito. Lá, eu me manifestarei a vocês lá acima do propiciatório, debaixo das asas dos querubins. Amém, irmão? O meu tempo se acabou. Vamos parar aqui, irmãos. Hoje à tarde, Deus mediante, estamos saindo daqui às 4 horas. 6 horas estamos viajando a Goiânia. Então, não vou poder volver aos irmãos à noite. Então, agradeço muito aos irmãos, a hospitalidade, o carinho, o convite dos irmãos. Recebam o meu agradecimento, em nome do Senhor. Agradeço muito. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso, em Cristo Jesus, quanto precisamos de Ti, Senhor. Tem compaixão de nós. Nos guarda de nós mesmos por sobre todas as coisas, que somos tão prontos para agir, para pensar, para falar. Tem compaixão de nós. Nos ajuda a encontrar pronto o Senhor mesmo. Nos guarda para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor seja com os irmãos.